Aqui vemos um drone ucraniano Vampire com uma carga interessante. Descubra o que é no relatório de situação. 26.0, 5.2026, estamos no 5º ano, sim, e é o dia 92 desde o início da invasão total. Seja muito bem-vindo, eu lhe dou as boas-vindas ao relatório de situação. No relatório de hoje, vamos analisar como a situação na linha de frente se desenvolveu nos últimos meses. Também vamos dar uma olhada no ataque aéreo russo a Kiev, que aconteceu há alguns dias. E o que também vamos analisar são ataques ou explosões muito interessantes, que são bastante misteriosos e complexos, ocorrendo no interior da Rússia, além de muitas outras coisas. Novas imagens mostram, aparentemente, o abate de um míssil de cruzeiro russo K-100 e um durante o último grande ataque a Kiev. Após ser atingido, o míssil caiu, mas a ogiva não detonou de imediato. Isso mostra que até objetos interceptados continuam perigosos. Mesmo que a defesa antiaérea impeça que o alvo principal seja atingido, destroços ou ogivas intactas, como neste caso durante a queda, ainda podem causar danos massivos. Também é interessante notar que o KH-101 continua sendo um dos principais mísseis de cruzeiro de precisão da Rússia. Esses mísseis de cruzeiro são lançados por bombardeiros estratégicos a longa distância para contornar de modo imprevisível a defesa antiaérea ucraniana. Cada impacto mostra como ataques constantes com grandes mísseis ainda são um fardo para cidades como Kiev, mesmo com a maioria dos foguetes interceptada. Ao mesmo tempo, cada impacto individual também deixa claro o quanto esses ataques massivos e constantes continuam sendo um fardo para cidades como Kiev. Atualmente, e vimos isso no último ataque, apenas 11 dos 35 mísseis de cruzeiro foram interceptados, o que se deve à crise de munição dos mísseis de defesa aérea Patriot. Vamos dar uma olhada neste grande trecho da linha de frente, que se estende aqui no leste, a partir de Soledar, descendo por Konstantinivka até Pokrovsk, neste ponto aqui. Porque é aqui que está acontecendo a ofensiva russa, com o objetivo de se encontrar em algum lugar aqui atrás e conquistar toda esta área aqui no Donbás. Aqui está o Donbás, vou seguir com o mouse, que deve estar visível. Ele passa por aqui ainda, neste ponto, e toda essa área é território que os ucranianos fortificaram extremamente bem e que os russos querem conquistar, já que também representa um dos objetivos de guerra. E foi aí que eles decidiram atacar principalmente nessa ofensiva a partir da direção de Pokrovsk. Eles também tentaram atacar daqui de cima em direção ao oeste para que eventualmente se reencontrem aqui. E então conquistar toda essa região aqui com as duas cidades realmente grandes, Kramatorsk e Sloviansk, que são as últimas grandes cidades nessa área. Mas disso a gente nem vê tanta coisa assim. Eu li nos comentários da transmissão ao vivo do Lá de Laje que alguém perguntou se a ofensiva russa já havia terminado. Apesar de meses de ataques russos e do enorme empenho de forças, os avanços russos desde o início do ano foram, no geral, surpreendentemente limitados. Os grandes movimentos de pinça originais, que mencionei, estão avançando pouco operacionalmente. Atualmente, a situação da Rússia lá parece até piorar em algumas áreas. Especialmente ao norte de Liman, as forças russas aparentemente perderam terreno novamente recentemente, já que os ucranianos também lançaram um contra-ataque. Assim começaram. Embora eles tenham conseguido usar forças mecanizadas para esse ataque, aparentemente os drones russos nessa região tiveram que ser pelo menos parcialmente neutralizados. Isso pode ser um dos pontos mais importantes. Há meses, a defesa russa em grande parte da linha de frente depende muito de drones. Se a Ucrânia começar a quebrar essa dominância localmente, de repente surgem novamente oportunidades para movimentos mecanizados clássicos. A sudeste, ou seja, a nordeste de Liman, parece que a Ucrânia está perdendo ainda mais sua vantagem. Os ganhos russos dos primeiros meses de 2026 aparentemente foram parcialmente perdidos ali. Em área, a limitação existe, mas é relevante, pois esse trecho da linha de frente segue crucial para os planos russos de atacar Kramatorsk e Sloviansk. Isso se encaixa com as crescentes reclamações russas sobre a superioridade dos drones ucranianos em certos pontos da linha de frente.
Mil blogueiros russos comentam cada vez mais sobre a falta de drones, deficiência de reconhecimento e problemas para proteger suas linhas de frente. Nós já analisamos isso detalhadamente no nosso relatório de situação. Também no relatório de situação da semana passada, vimos que os russos concentraram enormes forças ao redor de Pokrovsk, segundo informações ucranianas, cerca de 100 mil soldados. Isso é bom para eles, mas mesmo assim, aqui quase não há avanços. Isso não significa que a Rússia não esteja fazendo nenhum progresso ou esteja perdendo em todas as frentes. Não, muito pelo contrário. Mas isso mostra que agora o avanço não só está extremamente lento, como em algumas áreas está até mesmo regredindo, e isso apesar do grande número de tropas. Segue uma breve declaração do nosso chanceler sobre o recente grande ataque aéreo russo a Kiev durante a noite. No domingo de Pentecostes, a Rússia atacou massivamente alvos na Ucrânia, e isso está correto. Mais uma vez, o sistema de mísseis Oreshnig foi utilizado. Isso também está certo, mas revela que o assessor ou o chanceler não conhecem esse sistema nem compreendem seus impactos. Acho que ambos partem do princípio de que realmente foi causado um dano em grande escala aqui. Se ele tivesse dito que drones ou mísseis de cruzeiro foram usados novamente, talvez a afirmação fosse mais relevante. Mas isso parece só uma cópia da manchete de revista sensacionalista, promovendo isso como uma arma milagrosa que pode destruir o mundo. Depois, há um enchimento de linguiça, onde o governo federal, como sempre, apenas condena veementemente o que acontece no mundo, mas não faz nada. E depois, mais uma vez, uma concessão de que estão do lado da Ucrânia. No final, isso até é verdade, mas a parte do meio poderia praticamente ter sido cortada. Se você condena, mas não age, isso não interessa a ninguém mesmo. Onde está, afinal, o prometido míssil de cruzeiro Taurus? Isso seria uma boa resposta à ação, ou seja, ao grande ataque aéreo. Isso seria ideal agora, quando a Ucrânia pode pressionar a estrada de abastecimento terrestre com drones e a ponte de Kerch volta a ser um alvo após meses, pois a chamada Estrada da Vida está virando uma Estrada da Morte. Pelo menos para a logística russa, vamos dar uma olhada nisso agora. A Ucrânia parece ter começado a tornar intransitáveis importantes estradas do sul, ocupado da Ucrânia, usando drones pesados Vampire. E para isso, eles prenderam miguelitos em correntes que são lançados sobre rotas muito movimentadas. Uma curiosidade, você sabe por que eles são ocos por dentro? Muitos veículos, especialmente os militares, possuem pneus autorreparáveis, como costumam dizer. Se você passa por cima de um objeto pontiagudo, a borracha é perfurada, mas o pneu ainda assim se fecha. Isso significa que ele não esvazia imediatamente. Mas se o objeto em si for um tubo oco, o ar ainda vai escapar. Esse é um detalhe pequeno, mas importante. Cada vez mais surgem vídeos de ataques direcionados a veículos russos, comboios e drones ao longo das rotas logísticas. Também vimos isso na transmissão ao vivo do Laje. Aqui estão imagens novas e frequentes da região. E este vídeo também é especialmente interessante. Um drone interceptador russo aparentemente tenta perseguir um drone ucraniano Vampire. Aqui embaixo, inclusive, estão penduradas as correntes com miguelitos. E na tentativa de interceptação, ele voa diretamente contra a carga perigosa e acaba caindo. Um drone interceptador russo tentou interceptar uma cegonha real que voava sobre a Ucrânia. No último momento, o pássaro fez uma curva acentuada de repente e realmente conseguiu escapar do drone. Sinceramente, não sei como alguém pode confundir uma cegonha branca com um drone ucraniano, a menos que isso tenha sido de propósito. Ao mesmo tempo, o vídeo mostra de forma bastante absurda como a situação ficou tensa. Tudo o que se move no céu agora parece ser considerado, a princípio, como um alvo em potencial. Novamente, uma importante infraestrutura energética russa está em chamas. Agora, o depósito de petróleo em Teshishem, em Kandri. O mais interessante nisso não é o incêndio em si, mas sim a relação com a recente explosão no depósito de petróleo em Nolinov. Também na mesma região, 2 grandes incidentes em pouco tempo, mesma área, espaço logístico semelhante e, em ambos os casos, sem nenhum relato de drones. Isso é o que torna a situação interessante. A República está no interior da Rússia, distante da linha de frente. Ali passam partes essenciais do sistema russo de combustível e abastecimento, que deveriam ser consideradas seguras.
Mas se até mesmo lá, instalações de petróleo e combustível falham ou pegam fogo regularmente, isso automaticamente levanta questões. Será que há sabotagem envolvida? Ou será que isso é resultado de sobrecarga e manutenção inadequada dentro do sistema de guerra russo, ou talvez até mesmo uma combinação dos dois ao mesmo tempo? Deixe sua opinião nos comentários. Ontem, a Rússia supostamente destruiu com um míssil Iskander um depósito do Programa Mundial de Alimentos da ONU em Dnipro, onde há suprimentos humanitários para moradores de áreas próximas à linha de frente. Segundo informações, havia suprimentos suficientes aqui para cerca de 130 mil pessoas. O prejuízo chega a aproximadamente 1.400.000 dólares. O ataque é, como sempre, politicamente delicado. Não se trata aqui de um suposto alvo militar, mas sim de infraestrutura humanitária internacional das Nações Unidas. Alimentos para civis perto da linha de frente foram quase totalmente destruídos. O que é especialmente absurdo nisso tudo é a rotina dessas notícias e a reação de muitos blogueiros, inclusive a minha, pois tenho a mesma reação. Porque todos já sabem como será a reação da ONU. Declarações, preocupação, condenações e depois nada acontece. Assim como aconteceu recentemente no ataque ao comboio com a ajuda de drones kamikaze. Moscou já calculou esse risco há muito tempo. A Rússia vem testando há anos até onde pode ir em ataques contra a infraestrutura civil ou internacional, sem precisar temer consequências sérias. Sempre gosto de retomar a postagem do Post-Kanzler. Não agir ou condenar fortemente acaba sendo quase igual. Isso só mostra fraqueza perante o exterior. E nenhuma capacidade de agir. Antes de encerrarmos, muitos pensam imediatamente em um avião japonês quando ouvem kamikaze. Mas vocês sabiam que a Wehrmacht também planejou e em parte utilizou suas próprias armas suicidas? E que alguns desses sistemas parecem assustadoramente modernos quando comparados com os drones de hoje? Eu fiz um vídeo exatamente sobre isso. Não deixem de assistir. Muitos vão se surpreender com o quanto daquela época está voltando. Agradeço aos inscritos, membros do canal e à Audien Crew. Em especial, agradeço aos tenentes-coronéis Renick, Sila, Dietrich, Fred e Meyerhofer. Fiquem à vontade para se inscrever, curtir, comentar e até o próximo relatório de situação.